dia a todos. Inicia a gravação da prática de estágio probatório, que é o feedback formativo, com o professor Carlos Eduardo, língua portuguesa, recomposição de aprendizagem dos novos anos, onde a gente vai estar aí conversando sobre todo o trabalho que foi construído até agora. A gente inicia, professor, retomando, então, todos os itens que a gente já viu sobre a observação de sala de aula, o que a gente vai olhar quando a gente está lá fazendo essa observação, lembrando que ela tem um cunho de auxílio, de aprimoramento da prática e não de fiscalização, né? Então, a gente já apresentou as rúbricas de interação, de metodologia, todas as frentes que a gente observa. E, basicamente, nesta observação, a gente olhou ali duas frentes, né, que foi a interação dos estudantes com as atividades propostas e a metodologia, estratégias e recursos utilizados, né? Então, nessa última ação, tinha sido proposto um layout novo de sala de aula, então, trabalhando ali com pares de aprendizagens, né, para a gente pensar isso e oportunizar essa reflexão entre os estudantes. Dentro dessa observação, eu queria iniciar questionando o professor se você observa que, com a mudança do layout, isso afetou positivamente a sua aula em relação à interação dos estudantes com as atividades propostas. Sim, veja bem. Quando a gente muda eles, então eles estão sentados ali um atrás do outro, a gente muda, isso na cabeça deles, e eles mesmos dizem isso, que é muito mais fácil de aprender. Quando eles mudam esse layout de fileiras, né? Então, ou você coloca meia lua, ou você coloca pares, foi o que a gente fez agora, é muito mais fácil a compreensão deles, porque aí eles discutem sobre aquilo que eles vão falar. Então, eu dou o tema da aula para eles e eles conseguem discutir ali sem que pareça que a sala está bagunçada. Então, é uma questão mais organizada para eles discutirem. Sim. E isso favorece também a interação entre eles e com o professor, né? Quando eles têm essa outra estratégia, né? Esse outro layout de sala, ele vai oportunizar essa aprendizagem ali contínua, né? Essa troca contínua também. Durante as atividades propostas ali, você percebeu que teve a interação dos estudantes, então, assim, aquela proatividade, o interesse, né, deles, ou que foi necessário ficar estimulando o tempo todo a participação? Não, assim, tem algumas coisas que eles se confundem, então você precisa ficar puxando. Por exemplo, se a gente faz um debate, então eu costumo fazer as perguntas puxando aquele assunto, mas a interação deles com esse layout, ela fica muito melhor. Eu acho que eles se conversam entre si e aí dão uma resposta unânime, assim. Quais as dificuldades dos alunos nesta aula? Né? Você trabalhou ali a campanha, né, o cartaz da campanha. O que você percebeu de dificuldade deles, assim? A dificuldade de saber as questões de características do cartaz. Então é muito difícil para eles saber o que é um slogan, o que é uma logotipo, e aí você ficar trazendo isso de volta. Porque mesmo que isso seja uma coisa do dia a dia deles, o cartaz é do dia a dia. Eles vão ao posto de saúde, eles vão ao cartaz. Eles vão a um banco, ver o cartaz. Tem mercado, né? Hoje tem muito cartaz. Então, quando eles vêm, mesmo que eles vejam a logotipo, eles vejam o slogan, eles não sabem o nome daquilo, eles não sabem o que é. Ou então, quando vê o título, porque lá no cartaz tem um título, tem uma mensagem, seja ela verbal ou não verbal, eles não sabem diferenciar, eles não sabem o que é. Que aquilo ali é um título. Para eles é um texto que eles leem, mas eles não sabem o que é o título. Então, você precisa recompor essas questões das características, do que tem no cartaz, o que forma um cartaz. Então, eles têm essa dificuldade, eles têm que trazer, lembrar, o slogan, o que é, ou uma logotipo. E aí, pensando nisso, a gente consegue hoje, então, olhar para a turma e ver que eles atingiram ali o nosso objetivo, que era compreender, né, o cartaz, mas que precisa sempre estar fazendo essa retomada, né? Então, o layout de sala ali incentiva a participação e a aprendizagem dos estudantes e isso favorece, né, ali a aula. O que a gente observou enquanto pontos positivos, né, professor, em relação à sua aula?
que teve uma sequência de conteúdos, né, que oportunizou a fala e a participação de todos os estudantes, e que era uma das frentes que a gente estava olhando, né, como acontecia essa participação, que você fez questionamentos direcionados. Então, eu sempre falo que esse questionamento direcionado, ele empodera também o aluno, porque quando você pergunta algo específico para aquele estudante, ele vai se sentir ali acolhido, porque o professor sabe meu nome, está me perguntando ou está me incentivando a participar. E às vezes é o aluno que não está prestando atenção, né? Então, a gente tem isso como uma estratégia em sala de aula. Oportunizou o layout que favoreceu a aprendizagem e que estimulou o tempo todo a participação da turma. Então, a gente percebeu que toda essa organização em sala de aula está favorecendo a recomposição da aprendizagem e favorecendo a aprendizagem. Então, a gente sabe que os estudantes do nono ano, a gente tem o tempo todo retomando, tem que estar trazendo coisas que chamem a atenção, que estimulem a participação, porque eles têm uma certa dificuldade nessa questão da concentração. E aí a gente observa como pontos de melhoria, né? Que são sugestões ali para você acrescentar dentro do trabalho que você já está fazendo, né? O que eu sempre falo, o que não está bom continua, e aí o que a gente traz de melhoria ou como sugestão, você acrescenta se você achar que é viável dentro da sua prática pedagógica. Então a gente coloca aqui como ponto de melhoria, que é sempre importante apresentar aos estudantes as habilidades e os descritores que estão sendo trabalhados em sala a partir do conteúdo. Então, toda a aula eu vou ter que fazer isso. Sim, é importante. Na recomposição da aprendizagem, a gente tem que ter essa importância. Por quê? Eles precisam entender que todo descritor exige uma habilidade e que essa habilidade está sendo trabalhada através daquela aula. Eles não vão conhecer o termo técnico, né? Mas aí o professor traz uma linguagem mais acessível para eles. Então é importante sempre trazer isso. No RCO, ele já traz, lá no RCO mais aula, ele já traz indicando qual é o descritor, qual é a habilidade. Então sempre frisar ali no slide do RCO, se você utilizar ele naquele momento, sempre frisar, hoje nós vamos trabalhar essa habilidade, esse descritor. Então, após essa aula, na próxima atividade, vocês devem ser capazes de fazer isso daqui. Sempre enfatizar isso para eles. Porque quando a gente fala da recomposição, eles precisam entender esse processo, que eles têm que desenvolver uma habilidade e na próxima aula eles têm que colocar essa habilidade em prática, né? Oportunizar os estudantes de inclusão atividades para socializarem com seus grupos. E aí, essa ideia, a gente fala assim, quando a gente olha para o nosso nono ano B, que tem mais inclusões, a gente precisa ali, vamos lá, vou montar um grupo de inclusão. Eu vou colocar cada estudante com um outro grupo, mas eu preciso delegar a função, né? Então, a gente sabe que, por exemplo, a gente tem uma estudante que necessita desses comandos. Então, quando você direciona o que ela vai fazer na atividade, então, vamos produzir o cartaz. A fulana vai ficar responsável por fazer o desenho do cartaz. Ela vai ser responsável por controlar o tempo. Então, direcionar sempre uma atividade para ela, né? Então, você vai passando nos grupos e sempre retomando. Olha, a responsabilidade da pessoa é essa, para que ele tenha essa maior interação. E se sinta pertencente ao grupo, né? Então, não é o estar por estar. E utilizar de diferentes metodologias auxilia no desenvolvimento das aprendizagens, que é que a gente vem trazendo aí para vocês, sempre sugerindo, né? Após os nossos feedbacks, a gente sempre vem trazendo sugestões de outras técnicas, né? Então, hoje a gente já conhece um know-how de técnicas, mas a gente vai trazendo sempre próximas técnicas. Até aqui está tudo tranquilo, faz sentido, está de acordo? Faz sentido, e essas questões das habilidades e dos descritores, ela é importante mesmo. Por quê? Por exemplo, nessa aula que a gente passa um cartaz para ele produzir, se a gente não fala para ele sobre os escritores, e às vezes isso é realmente uma falha, se a gente não fala, vocês estão fazendo esse cartaz porque vocês estão trabalhando tal escritor. O pensamento que vem neles é o seguinte, por que eu estou fazendo esse cartaz? Será que não tem conteúdo, não tem o que fazer? Exatamente. E aí, nós sabemos que fazer esse cartaz, a gente vai trabalhar ali as características do cartaz, e a gente vai saber diferenciar as partes primárias das secundárias, por exemplo. Sim. E aí é importante a gente falar isso. E nas questões aqui da inclusão, realmente, por exemplo, a aluna que a gente tem no nono B, você não delegar e dizer, olha, eu preciso, primeiro passo, você vai fazer isso, segundo passo isso, e terceiro passo isso. Você vê que não
vem de forma coesa Uhum. para a gente. Então, até sai alguma coisa, mas não sai de forma coesa. Exatamente. E aí você precisa ir delegando aquilo ali, sabe? Então, é muito importante essa questão. E aí, a gente traz como sugestão de técnicas para ser trabalhada em sala de aula, é o Push Mais, que é uma técnica lá das técnicas Lemov, que a gente já viu. Então, lá tem um Push Mais para você dar uma olhada. E a rotação por estações. Então, a gente pode tentar trabalhar o cartaz também por estações, tá? Um grupo vai fazer o slogan, o outro grupo vai fazer ali o anúncio, o outro grupo vai pensar ali no desenho, na forma. Então, a gente pode tentar fazer isso por rotações. Todo mundo faz o mesmo cartaz, mas cada um faz uma parte. E daí, nessa rotação por estações, por exemplo, o aluno, o grupo 1 que fez ali o slogan, ele vai para a próxima estação e o da outra estação vem para o slogan. Aí ele viu, opa, está pronto o slogan, mas eu acrescentaria mais isso daqui. Então, a gente vai construir algo coletivo e eles vão passando por todas as etapas do cartaz. É uma boa estratégia, né? E estimular a participação dos estudantes de inclusão, como eu já coloquei ali para você, delegando as funções de cada um, tá? E aí a gente sugere os combinados, né, Pro? Aí, assim, não sei como se você já encerrou esse conteúdo com eles, se você está retomando ou vai fazer alguma ação pensando nisso, na questão Não, a de gente cartaz. está trabalhando sobre o cartaz. E aí, podemos deixar combinado que para a próxima observação de sala de aula, a gente tem que trabalhar com essas duas técnicas, o push mais e rotação por estações. Não sei se você precisa de algum material específico para esse momento também, né? Não, vou precisar só um trabalho mesmo, papel craft, a gente pode fazer um cartaz bonito, maior. Então, vou deixar aqui registrado, que fica combinado para a próxima aula. Será feita a técnica de rotação por estações. E elaborar um cartaz, né? Seria bem. Vai ficar bem bacana. Alguma sugestão, crítica, para que a gente possa também, né, ajudar no trabalho de vocês? Não sei se tiver algum ponto. Então é isso. Eu agradeço. Então, na próxima semana, a gente, quando você for trabalhar novamente, e aí eu vou junto lá para te auxiliar para ver como a gente faz esse processo, sabe? Para organizar isso. Para que eles entendam o que vai acontecer, de que forma que vai acontecer. Então, e você precisar, eu estou à disposição. Obrigado pelo seu tempo e a gente continua esse trabalho aí. Obrigado.